Boa noite. Vamos entrar com mais uma live da Eleb, informando as pessoas que estamos aqui. Opa, a Rosana Sun já entrou, já vou chamá-la. Enquanto a Rosana chega. Oi, Rosana, Oi, tudo bem? tudo bom? E você está me ouvindo? Tudo. Tô te ouvindo e vou chamar agora a nossa segunda convidada, a Marília Mader. Vamos lá para estar participando ao vivo. Opa, deu certo! Ai! É sempre uma tensão esses primeiros momentos, né? Como que vai ser? Então, boa noite, Rosana e Marília. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou a Márcia Lucena, anfitriã da live, né, desta live feita pela Eleb, em que a gente convida pessoas que passaram pela formação biográfica para contar um pouco sobre a sua experiência, a sua vivência, o que aconteceu na sua vida antes, durante e depois da formação biográfica e como vocês estão atuando hoje a partir desta formação, que mudou na vida de vocês. Olha, bastante coisa para 45 minutos, 50 minutos de uma live. As nossas convidadas hoje, a Marília Mader e a Rosana Sun, vão se apresentar, né, e contar um pouquinho dessa história e para vocês ficarem conhecendo que são histórias maravilhosas destas duas. Então sejam bem-vindas, Marília e Rosana. E eu gostaria que você, Marília, vamos começar pela ordem alfabética, você se apresentasse um pouquinho e depois a Rosana se apresenta. Boa noite, Márcia, Ana. Boa noite a todas. Eu sou a Marília. Hoje eu tenho orgulho de me apresentar como uma aconselhadora biográfica. Então, ainda é bem novo e muito fresco e essa alegria do frescor. Uhum. A Marília terminou a sua formação no início deste ano, né, Marília? No grupo 18, na mesma turma que eu terminei o meu processo de docência da formação. Então, acompanhei a história da Marília do início, há 4 anos atrás, até agora, até janeiro deste ano, né? Foi bastante coisa, né, Marília? Nossa, que jornada. É uma jornada mesmo. E você, Rosana, do grupo, o seu grupo é o 16, né? 16, eu falar, não vou errar aqui o grupo. Eu lembro que eu também acompanhei, fui para alguns módulos da sua turma também. Fala então um pouquinho, se apresenta um pouquinho. Bom, quero agradecer a você, Ronaldo. Também é um prazer estar aqui, Sim. né? Não tem como. Aconselhadora da turma 16, a gente se formou em 2020, se não me engano, foi bem no início, um pouquinho antes de começar a pandemia. E hoje eu sou consultora de desenvolvimento organizacional. Então, trabalho com as empresas, que foi da minha vida passada, né? Minha vida passada eu fui executiva. E hoje eu trabalho do outro lado da mesa, usando muito a biografia, de diversas maneiras. Legal. E aí, como vocês conheceram a formação biográfica? Como chegou para vocês? Em que momento de vida que vocês estavam, assim, para fazer essa escolha a jornada do aconselhamento, da formação, né? De 4 anos, olha só, uma faculdade de 4 anos desta formação biográfica. E aí fica as duas aí.
Quem que começa? Vai lá, Marília, continua pela ordem. A minha primeira formação é em Direito, né? E eu comecei a fazer Direito antes do meu primeiro nó lunar, né? Que se dá aos 18,5, aos 17 anos, eu estava na faculdade e sem saber muito bem para que eu estava fazendo lá, mas era lá, o meu caminho naquele momento era lá. E a formação do biográfico, ela chegou no meu segundo nó lunar, aos 37. Então estava bem marcado. Eu brinco que eram essas leis que eu queria estudar, eram as leis biográficas, mas eu tinha que fazer um caminho antes pelas leis do mundo jurídico, né? A antroposofia, que é a base do nosso trabalho, né, no aconselhamento biográfico, chegou na minha vida com a maternidade. Eu sou mãe de 3 crianças. Hoje a minha mais velha tem 9, 9, o caçula 6. Mas naquela época o meu caçulinha tinha 1 ano. Uau! A minha mais velha começou na escola Waldorf, e aí eu conheci a antroposofia e fiquei querendo saber o que era tudo aquilo, né? Eu sou muito curiosa, perguntadora, gosto de coisas que fazem sentido, e a antroposofia tem muito sentido. Então eu queria saber mais, perguntar mais. Por indicação de uma amiga querida, ela me indicou fazer o curso de Pedagogia Curativa com a Evelyn de Almeida, para eu entender mais. Foi maravilhoso. E já no segundo ou terceiro módulo desse curso, a Evelyn ensina as leis biográficas. E eu me lembro, assim como se fosse hoje, do meu impacto de ver aquelas curvas na lousa, as curvas biográficas, e falar, são essas leis que eu quero estudar. Para tudo, como é que eu faço? E fui chegar e cheguei na ELEB. Então, eu fiz o início da nossa formação em aconselhamento em paralelo com a pedagogia, porque eu precisava aprender aquilo. Meu caçulinha tinha 1 ano. Quando eu comecei... Uau! Você fez as 2 formações ao mesmo tempo, estava fazendo as 2. A primeira, né, de pedagogia curativa, enquanto começava a da ELEB. E foi legal. Que você entrou. Muito legal. E é engraçado você falar isso, porque eu lembro, parece que causa esse impacto mesmo, né? O conhecer isso, porque quando eu fiz a minha formação também, parece que eu queria beber na fonte toda de uma vez, porque eu fiz essa formação, estava fazendo uma na Unifesp, depois fiz a pós-graduação em psicologia, tudo ao mesmo tempo, junto e ao mesmo tempo, essa sede, né, de conhecer mais. E você, Rosana, como é que foi esse antes? O que tem em comum com a Marília, né, que a gente nos conhece, mas eu descobri que a gente tem amigas em comum, né? Me perguntaram, de onde você conhece? Eu falei, então, na verdade, eu não conheço, vou conhecer ela. Mas que eu tenho em comum foi perto do nó lunar. Na verdade, eu larguei o mundo corporativo, fui fazer uma volta ao mundo de mochilão, porque eu não queria mais aquilo. Então, começou uma série de questionamentos, o que eu quero fazer, né? Aquilo que eu já fazia antes, eu não queria mais fazer. Enfim, eu fiquei 8 meses e meio viajando. Quando eu voltei, aconteceu um monte de coisa, eu tinha me separado na época e tudo mais. Aí, quando eu voltei, eu fui fazer formação de coach. E aí, toda uma longa história, mas foi aí que eu conheci a antroposofia. E era abordada uma parte, né, da biografia no curso. E também, acho que parecido foi a vontade de saber mais e alguma coisa me dizendo assim, eu acho que preciso fazer. Mas na época eu olhava e falava, meu Deus do céu, 4 anos, eu não quero fazer mais nada com 4 anos, meu Deus do céu, outra faculdade, né? Mas eu falei, bom, conversei com algumas pessoas e aí eu lembro que eles me falaram, gente, vai passar super rápido, você nem vai sentir. E ao invés de começar a pedagogia curativa como foi ela, eu comecei a formação de consultores na época e comecei também a formação biográfica. E foi aí... Juntas, as 2 também juntas. Olha, isso nós temos em comum, então, as 3. Então foram 2 Querer... anos
2 anos de formação de coaches, 2 anos de formação de consultores e uns 4 anos de formação biográfica. Tudo numa tacada só. Numa tacada só. Muito bem. E durante essa jornada, o que impactou na vida? Todos os conhecimentos dessa lei, todos esses processos, como é que ele foi impactando na vida de vocês? Nossa, é até difícil de falar de uma forma sintética, né? Porque, assim, só para ter uma ideia, né? Eu entrei na formação biográfica como servidora pública federal, né? Num cargo numa autarquia, e saí exonerada para trabalhar só com isso. Então, é uma transformação muito gigante, né? Sim. E precisa de 4 anos, né? Às vezes a gente fala, precisa de 9 meses para uma gestação, para a gente entender que está grávida, aceitar tudo que vem, por mais que você deseje, né? O filho precisa desses 9 meses para você ir encaixando. Eu sinto que na nossa formação é um pouco isso, assim. Esses 4 anos são muito necessários para que as transformações que a gente precisa fazer na nossa vida vão acontecendo para que a gente depois possa oferecer esse caminho para os outros. Cada módulo, cada ida ao Centro Paulus, fazer cada um dos módulos da ELEB mexia comigo de uma forma assim transformadora. Então era como se fosse realmente essa metamorfose que vai acontecendo. A gente olha os dois, né, o portão de entrada e de saída e fala, puxa, que jornada. Que jornada, né? E esse portão de entrada que começa com quando você fala do seu nó lunar, né? Nesses 37, segundo nó lunar, nesses 37 anos, né? Que é um aspecto super importante para a vida, que é encaminhar você para uma missão, né? Para a missão, olhar para essa missão de vida. Então, um acontecimento importante dentro dessa formação. E para quem ainda não conhece, a formação são de 4 anos, 4 módulos ao ano, em que se fica uma semana inteira do sábado, iniciando no sábado, terminando na quinta-feira, depois do almoço, em que se trabalha intensamente cada conteúdo, né, deste módulo. Então, é quase que virar a sua história pelo avesso, né, a cada módulo. Assim. Pelo menos era assim que eu vivenciava, né? Nesse olhar, entrava de um jeito, já começava muitos questionamentos. E você, Rosana? Ó, fico aqui. É bom ficar em segundo, né? Que a gente fica pensando aqui. Mas eu diria que além disso, assim, eu tô com 3 anos já, né? De formada. Na verdade, ainda entregar, né, os trabalhos, mas eu diria que a formação continua impactando profundamente a minha vida. Eu estou em momentos durante a pandemia, entre momentos de criação, aonde a minha biografia inteira começou a fazer sentido, né? Nessa história do legado. Então, na verdade, eu criei um curso, mas que foi inspirado em uma série de acontecimentos por causa da pandemia, por causa das minhas origens. Ou seja, para mim foi um resgate a esse olhinho puxado, né, que a gente fala. Na verdade, não se fala nem mais olhinho puxado, mas eu estou acostumada já. Mas esse olhinho puxado que para mim, eu até esquecia que eu tinha olho puxado, né? Olhos amendoados ou olhos orientais, porque eu me considero extremamente brasileira. E tudo o que aconteceu durante a pandemia, e aí é papo para outra live, né? Me fez fazer um resgate dessas origens que eu nunca tinha feito antes, que eu comecei fazendo na formação. Eu fui pegar um biografado que não é um querido,
porque eu via todos os meus colegas, né? E, ai, um querido, ai, eu amo. Eu falava, não, gente, eu não amo o meu. Não amo o meu Uhum. biografado. Mas que foi de extrema importância para o que eu acho que é o caminho que continua se formando para os próximos anos. Então, eu acho Uhum. que é difícil dizer, né, como impactou, porque eu acho que vai impactar para o resto da minha vida. Sim. Quando a Rosana fala do biografado também, a gente começa a falar e parece que todo mundo sabe, né, do que é. Então eu vou trazendo e puxando um pouquinho, porque pode ter pessoas que vai assistir ou está nos assistindo que não conheça isso. Então, durante a formação, faz parte desse processo da formação escolher uma personalidade, escolher alguém que você vai biografar essa pessoa dentro das leis de desenvolvimento que a gente aprende dos setênios, 0 a 7 anos, 7, 14, 14, 21. Então você vai colhendo os dados da biografia desta pessoa e colocando ela dentro de um panorama, né, de um fio, uma linha, né, de vida. E isso já é um exercício para o que você vai fazer ao terminar a formação, quando você trabalha com as pessoas que também vai estar olhando, né, por esses aspectos dos setênios e dos acontecimentos. Então, quando fala do biografado, tem a ver com isso. Quem foi o seu biografado? Me deu curiosidade em saber. Foi o queridíssimo Mao Tse-tung. Mao Tse Tung, que você diz ele não era o seu querido, né? E virou menos querido ainda depois que eu estudei a biografia A dele. biografia dele. E como foi essa escolha pela biografia dele? Porque você pode escolher, né? Tem umas sugestões de nomes, mas você vai escolher. Na verdade, assim, então, como eu falei, eu conhecia muito pouco, eu sou a caçula, né, de 4, e eu Tá sem som, você. Ficou voltou, sem voltou, som, Rosana. Agora. Uhum. voltou. Então eu conhecia muito pouco, né, da história da minha família. E o meu pai, ele não conseguiu voltar para a China por causa do comunismo que se instalou, né, que depois se Uhum. desenvolveu através do Mao. Então, assim, eu tinha muita curiosidade de conhecer, mas assim, meu pai sempre manteve a gente distante. E aí, quando veio a história de, vamos fazer uma biografia, eu falei, é agora que eu quero conhecer, né, Uhum. essa pessoa que impactou tanto um país, que impactou tanto a vida do meu pai. Então, foi aí que eu escolhi. Já volto aí. Marília, quem foi o seu biografado? Eu adoro as histórias desses encontros, né, entre os aconselhadores e seus biografados, porque são encontros mesmo, né? Encontros que trazem muito aprendizado para a gente. A gente aprende muito e no começo, quando a gente escolhe, a gente não faz a menor ideia de tudo que a gente vai aprender Uhum. com a pessoa, né? A minha escolha foi a Marie Steiner, que é a segunda do Steiner. Quando eu a escolhi, foi com pouca consciência, pouco conhecimento do tamanho da Uhum. dela. Eu só sabia que ela tinha sido a pessoa que tinha convencido o Steiner de deixar que as palestras dele fossem estereografadas para que pudessem ficar para a posteridade, né? Ele tinha, em princípio, essa ideia de que as palavras faladas ia ficar apenas ali nos ouvidos de quem a ouviu ao vivo. Então eu tinha uma gratidão profunda. Cada vez que eu lia uma palestra do Steiner e pensava que ela só chegou até minha mão, né? Por conta Sim. dessa intervenção dessa mulher. E era só isso que eu sabia. E a partir dessa pesquisa, então, eu fui me aproximando
né, da grandiosidade, dessa individualidade, tudo que ela trouxe, o papel dela para a antroposofia, né? Ela foi a pessoa para a antroposofia, esse segundo pilar, né? Que a antroposofia tem 2 pilares, ciência e arte. Ela Sim. trouxe esse pilar da arte para a antroposofia, que é muito patente na pedagogia, mas também no nosso trabalho do biográfico, né? A gente tem esse lado artístico como ferramenta de trabalho, inclusive. Então foi um encontro muito lindo, aprendi muito, assim, e adoro contar a história dela, convidada para contar a história dela algumas vezes, e é sempre muito impactante para as mulheres. E foi uma mulher, né, de 19 para 20 que escolheu não ter filhos, escolheu viver uma vida para deixar um legado, para fazer algo diferente ali para a época, né? Ela era da aristocracia, ter casado e ter tido filhos e vivido essa vida aristocrática, e ela escolheu um caminho completamente diferente que trouxe tanta coisa importante para a gente hoje, para mim, né? Para minha vida hoje. Um encontro muito especial. Legal. E que impacto teve o que você descobriu de você, Rosana, e da história, né? Você conseguiu a resposta, entender a partir da biografia do Mao Tse Tung, a história do seu pai, resgatar a sua? Então, é diferente, né, do que a Marília fala, eu adorava, né, cada coisa que ela fala para mim, não. Cada vez que eu lia uma parte da biografia dele, eu acho que eu me distanciava ainda mais, né, do que ele fez para o país. Sim. Mas, ao mesmo tempo, sim, eu comecei a entender a vida do meu pai, né, a busca do meu pai, onde ele teve, era só ele e o irmão, né, porque meu pai passou pela guerra né, onde o Japão foi um grande, eu acho que o protagonista, e é engraçado que eu acabo de voltar da Coreia, onde o Japão é o grande protagonista, daí aprendi mais um monte de coisas, e meu pai, ele foi separado do irmão dele por causa do comunismo, né, então esse resgate realmente foi, eu acho que meu pai está hoje com 92, né, ele interage muito pouco. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a biografia dele, que era um desejo que a gente tinha. Mas eu acho que ele não tem ideia do quanto hoje eu vim a entender uma série de coisas da minha família. Então, os interesses... eu acho que o Mao Tse Tung foi um estopim para que eu fosse olhar outras coisas, né? E entender um pouquinho também o que aconteceu na China por alguns olhares, né? Porque como foi acho que não dá nem para dizer que foi um ditador, né? Mas na verdade foi. E aí você tem diversos olhares, então é difícil você saber exatamente o que foi, mas dá para entender através dos efeitos que foram causados lá na China. Então, sim, foi um encontro que eu continuo aprendendo até hoje, mas que não é um cara que eu fico pensando nele, que eu fico muito pelo contrário. Eu não tenho vontade de reproduzir, a não ser por pessoas que tenham muito interesse histórico, né? E talvez até, não diria nem político, mas entender um pouquinho do que foi o comunismo lá. Mas eu não tenho muita vontade, assim, de falar dele, mas que ele despertou uma série de coisas, despertou. Trouxe esse entendimento, né? E quando vocês olham, eu vou fazer algumas perguntas. E olha, gente, a gente não combinou nenhuma pergunta. Normalmente eu faço uma conversa antes, né, com os convidados, mas desta vez realmente não foi possível a gente se encontrar antes, então é aqui ao vivo e a cores que a gente está fazendo essa interação, né? E quando vocês olham para a formação como um todo,
tem algum conteúdo que despertou mais você para um caminho, para outro? Tem algo, eu sei que falar de 4 anos em 1 minuto eu pedi demais, né, nesse lugar. Mas que módulo que vocês guardam assim para vocês de impacto, de transformação? Tem algum especial? Não? Eu, como uma miniatura do que acontece na minha biografia, eu entrei na formação com ela já em curso. E eu achando que eu estava pegando o bonde andando, que todo mundo já sabia tudo menos eu. E eu entrei no módulo dos planetas. Então, é um módulo que para mim, eu guardo no coração por vários motivos. E um deles é por ter sido o primeiro, né? Então, esse grande impacto de conhecer as qualidades planetárias em nós. O que a gente tem de cada um, da qualidade de cada um desses astros em nós, na nossa biografia, em especial no nosso terceiro setênio, né? De 14 anos, se desdobra na nossa vida, então foi muito impactante. Outro módulo que eu guardo muito no coração é dos encontros humanos. É um tema, né? Falei dos encontros aqui com o biografado. Esse tema dos encontros humanos, né? Quem a gente encontra, quando a gente encontra, para que a gente encontra e o que a gente faz depois com esse encontro. Os encontros que são bons e aqueles que não são, né? Todos eles. Todos eles. E aí, quando você olha nesse grande panorama, você vai entendendo algumas coisas, alguns encontros, por que e para que eles acontecem na vida, né? Assim? Sim, sim. Ao contrário da Rosana, né? Eu vim do mundo corporativo, depois fui para o serviço público e não tenho vontade, interesse em trabalhar com instituições, com corporações. Eu fiz essa transição realmente para trabalhar cada vez mais com pessoas, né? Com pessoas no sentido privado, né? De fazer a biografia tanto individual quanto em grupo, mas atender pessoas que estejam olhando para isso nesse lugar dessa busca particular. E os encontros nesse sentido, assim, não que não, as corporações não sejam, né? Mas para mim, eu trabalho muito com esse tema, eu gosto muito de olhar para isso, né? Então, por exemplo, quando eu encontro cada pessoa que traz esse impacto, em que fase da biografia estou eu, em que fase da biografia ela está. Né? Sim. E que diferença isso faz, né? Eu, com 14 anos, encontrar uma amiga que também tem 14, ou encontrar um professor que já tem 45. O que é esse encontro para ele, biograficamente, né? Que fase em que fase de missão ele está, estou eu. E o contrário. Então, esse tipo de olhar que a gente amplia a consciência, né? Dessa consciência que a gente tem normalmente para esse tema, isso me encanta profundamente. Legal. Aquelas pessoas, vocês que estão nos assistindo aí, se tiverem alguma pergunta ou alguma curiosidade, né, para saber da Marília e da Rosana, coloca aí, interage com a gente e faz uma pergunta para essas duas biógrafas tão interessantes, né? Tá a sua história tão interessante. Rosana, algum módulo que impactou? Bom, não tem como ser diferente, né? Foi, obviamente, do Arima e Lúcifer, né? Até pelo meu biografado, e eu estava lembrando, foi um módulo super impactante, não só por isso, mas a apresentação do meu biografado foi nesse módulo. Então, uau! Né, você imagina. E o que aconteceu de super interessante foi que teve um rotavírus que aconteceu neste módulo
E praticamente Sim. assim, acho que de 25 pessoas, acho que 2 pessoas não pegaram. Eu, doutor Reinaldo, na mesma noite, passando mal, né? Uau, que É, desafio. mas assim, mas todo mundo assim, passando muito mal e se recuperando em 2, 3 dias, então estava todo mundo meio que recuperado Uhum, quando foi acontecer a apresentação. Então, é super impactante, não só pela biografia dele, mas, como a Marília falou, eu continuo, eu achava que eu não ia mais trabalhar com as corporações, eu continuo trabalhando com as corporações, né, com o indivíduo e com grupos, com outro olhar, né, que eu acho que acaba uhum, sendo até o início para a pessoa começar a se olhar e, de repente, seguir um caminho, encontrar uma Marília na biografia sim. deles. E não tem como não olhar para o material, para o ego, né, para o ser. Uhum. Então não tem como não olhar para Arima e Lúcifer. Então acho que foi um módulo muito impactante, até porque é um assunto que a gente não fala, né, abertamente. Sim, sim, sim. Então, É um tema super profundo e impactante mesmo. Aliás, cada módulo, né, vai trazer uma faceta, né, dessa nossa biografia, desse olhar, né? Como às vezes eu trago como exemplo o caleidoscópio, né? Que você vai olhar e então tem várias cores, cada uma que você olha tem uma imagem, mas quando você vê, tem ali por trás tem o todo, né? Diz cada partezinha. E às vezes esses módulos trazem isso, né? O pano de fundo é a nossa biografia, olhando por aquele aspecto, né? Que vai impactar mais ou menos. E como foi a transformação que se deu? Qual foi se a gente olhar da transformação, né? Como entraram lagarta, ficaram no casulo por 4 anos e que borboleta saiu depois desta formação. Marília está mais recente nessa. Eu vou começar por você, Rosana. Aí. eu não vou poder pensar agora. Agora você não vai poder pensar. Bom, para mim está sendo uma transformação, até por essa experiência internacional, né, que eu volto a ter depois de muitos anos. É, o meu legado eu começo a enxergar com maior clareza, que é trabalhar no sentido da diversidade, mas talvez um pouco diferente da diversidade que está sendo tão trabalhado hoje em dia, né? Mas dessa diversidade cultural, desse enrolar das culturas. Isso tem me encantado cada vez mais, e por isso que eu falo que quando eu passo por essa experiência, onde eu vivo com pessoas, por exemplo, meu círculo de amizades era uma mulher de Gana, uma da Bélgica, uma da Coreia, uma da Espanha, uma da Você, Groenlândia. você está na Coreia ainda? Não, agora eu já Não, estou aqui, no estou no mesmo Brasil. fuso horário agora. Tá, porque quando você fala isso, algumas pessoas não conhecem. Eu sei que você teve essa experiência, então vamos lembrar. Você, depois da formação, você ficou um tempo na Coreia, por isso essa diversidade de culturas, esse caldeirão que você teve acesso aí. Isso? Exato. E para mim foi um resgate da minha biografia, Aham. porque a minha família sempre viveu muito, né? Imagina, meu pai vai da China para Taiwan, e de Taiwan eles imigram aqui, né, para o Brasil. E então a gente sempre conviveu com uma diversidade muito grande que eu estava muito distante, assim, já fazia um tempo. Uhum. Trabalhei em multinacionais, onde eu volto a resgatar isso na minha biografia, e aí acontece a pandemia, onde a gente fica completamente isolado. Eu fiquei isolada com os meus pais, inclusive, Uhum. e a gente ficou isolado mesmo, de não sair de casa, porque com meu pai com 90 anos, minha mãe com 82, né, a gente não colocou o Uhum. nariz para fora de casa. Uhum. E então, essa
transformação, por isso que eu falo que continua acontecendo, porque aí eu vivo esse momento da pandemia, eu vivo esse momento de exposição na Coreia enorme com as outras culturas, e eu começo a entender lá atrás, desde quando era pequenininha, da história do meu pai, o que eu tenho que levar para o mundo. Tá? Então ainda estou em construção, eu acho que eu estou assim, fechada para balanço, vamos abrir. Aham, aham. E surgiu um produto daí, né? Mas agora eu já estou olhando para uma evolução desse produto que eu acho que, pelo menos tudo indica que é o que eu devo colocar no mundo. Então, eu acho que é uma transformação muito profunda. E por isso que eu acho que continua impactando, né? Porque cada hora que aparece alguma coisa, Sim, eu lembro ali da biografia, puxa, agora começou a fazer sentido. sim. Sim, ela continua atuando, né, na sua história, agora com uma compreensão muito maior, como você diz, desses acontecimentos, do antes, do durante e do agora. Tá, Exato. legal. E é o fio vermelho, né, que a gente tanto Sim. fala. Eu acho que o processo biográfico, no processo biográfico eu ainda não tinha encontrado o fio vermelho. Para mim, tinha alguns momentos que eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu vou fazer com isso? Será que eu vou fazer alguma coisa com isso um dia? E cada dia que passa, cada experiência que eu vivo, eu encontro o fio vermelho e começo a entender o que eu tenho que fazer e por que eu tinha que passar por esses 4 anos. Fala do fio vermelho para as pessoas entenderem. E Ai, ó, olha, tô pegando, hein? Tô pegando. acho que resumidamente, né, é o fio da sua vida e dos acontecimentos que vão ligando e fazendo sentido, né, da sua vida toda e que vão continuar ligando esses pontos, te levando para os próximos anos, né? Não vou dizer para o resto da sua vida, mas é para o resto da sua vida, né? Sim. E a gente começa a entender esse fio que ligou o que estava lá atrás. Eu começo a compreender e ter consciência da onde que vem. Falei besteira. Não falou, foi ótimo. E aí você vai compreendendo que os acontecimentos não são aleatórios na vida, né? Nada acontece por um acaso, seja no primeiro, segundo, terceiro, setênio e por aí vai. Não são aleatórios. Então, quando você está né, já nesse olhar e nessa descoberta, você vai vendo qual é a linha, como fala, que passa por cada um desses acontecimentos para trazer você para o que você é hoje, para o que você está fazendo na vida hoje, né? Nesse sentido. Muito bem, Marília, tá com você. Eu fiquei aqui ouvindo a Rosana, né? E como ela fala como a formação e o que reverberou depois foi tendo a consciência desse fio vermelho, né? Porque o fio vermelho tá lá, só que você entende, e isso faz um sentido pra gente, a gente ganha força sempre pro próximo passo, né? Eu sempre falo para as clientes que a gente não faz retrospectiva biográfica nem por saudosismo, nem por sadomasoquismo, né? A gente quer ferramentas para ver o que a gente que direção a gente pode tomar para o que a gente ainda tem para enfrentar, né? E nesse sentido, para mim, fazer a formação, esses 4 anos, eu falo jornada, porque é uma jornada, né? Sim. A formação ela é estruturada para ser uma jornada em que a gente primeiro mergulha na gente. E aí, por exemplo, eu cheguei para a formação depois de fazer um processo de coaching que eu tinha identificado que era um talento meu, a escuta. E foi um choque descobrir, não é todo mundo que escuta dessa forma, é uma beleza, reconhecer que isso pudesse ser um talento.
E aí já havia reconhecido, tá, eu tenho esse talento, mas o que que eu faço com isso agora, né? E a ação, nesse sentido, ela vai trazendo cada vez mais, então, esse começo, esse mergulho em si, né? Revirar a própria biografia setênio por setênio, né? As qualidades de cada setênio, o que que a gente traz, o que que a gente vai adquirindo, quem a gente encontra da nossa biografia. E aí eu falava, meu Deus, mas como que eu vou fazer para atuar a partir disso? Parece que eu tô só aqui me revestindo, né? E na segunda metade, em especial no último ano e meio da formação, a gente vai... tudo isso vai se encaixando para a atuação para o outro, né? Isso é muito lindo, porque realmente esses 4 anos, para a gente se conhecer, se colocar nessa, né? Entender a nossa biografia a partir das leis biográficas, a partir de tudo isso que a antroposofia oferece como possibilidade de consciência, de entendimento, né? E que, como eu falei, para mim faz sentido, e é por isso que eu sou entusiasta das leis biográficas, porque tudo que faz sentido traz paz, né? E você fala, nossa, tudo tem sentido, traz uma paz, traz uma perspectiva. E como que eu atuo a partir de agora? E aí essa segunda parte da formação que te dá ferramentas mesmo. A gente treina muito, né? Escutando a biografia uma da contando a biografia da outra. Ferramentas de diversas cores, de diversos formatos, tamanhos. E a gente vai enchendo a nossa malinha, tanto a física, né, com recursos, mas também a nossa confiança de que a gente é capaz de, a partir desse método, tocar o outro, fazer diferença na vida do outro, ajudar que ele encontre também esse fio vermelho na vida dele, né? Claro que cada um vai ter o seu momento em que isso possa fazer sentido, chegar, né, um processo biográfico na vida de cada um, mas a gente sabe que a gente pode ser, né? Eu fiz a gente que foi a Márcia Della Negra, a coordenadora da escola que nos deu um dia que eu nunca mais vou esquecer, que ela fala, a gente forma um cálice, né? Isso. O nosso cliente vai depositar a biografia dele. Então, como que a gente faz para ser esse cálice mais lindo, mais brilhante, mais polido, para que ele possa chegar e depositar a biografia dele? E nesse encontro, eu sou o cálice, e ele deposita a biografia, algo acontece, né? Do aconselhamento biográfico, algo acontece que me transforma e que a pessoa também sai transformada. Então, essa jornada em que a gente vai aos poucos, né, caminhando em direção a isso, a sair formado, aconselhador biográfico, poder isso, longa, mas ao mesmo tempo não tem como ser mais curta, né? Quando a gente chega muito apressado, querendo atuar logo, e aí você vai entendendo que não, tem que faz um sentido que seja dessa forma. Legal. E quando vocês olham, eu sei que você tem alguns frutos, porque eu estou com um aqui diante de mim, que são os exercícios, olha, dos dias da semana. Esses são um dos frutos aí da Marília e da Roberta, né? Que depois da formação elas trouxeram algumas coisas. Fala um pouco só, a gente vai chegando, já se encaminhando para esse fim. Olha, passou rápido, né? Nesse lugar. A gente vai se encaminhando para esse fim, mas fala um pouquinho desses frutos que trouxe essa formação, né, para vocês. Vocês já trouxeram aí, mas esse depois, o sair aconselhadora biográfica, o que vocês estão fazendo hoje na vida com o que vocês aprenderam da formação? Vai lá, Marília. A Márcia já mostrou aí as cartinhas, né? Eu
tenho com a Roberta, que foi colega da formação, né? Nos conhecemos na formação e fizemos juntas a página de conteúdo sobre antroposofia e sobre biografia, que chama Colorido Único. Dessa página hoje a gente tem um primeiro filhote, que são essas cartas meditativas dos dias da semana. Falei um pouquinho dos planetas, né? Como foi o módulo de impacto. Então, não podia ser diferente o primeiro fruto vir desses planetas, né? Das forças planetárias. Os exercícios meditativos que o Steiner propõe para que a gente trabalhe a nossa autoeducação. Além disso, eu atendo como aconselhadora biográfica, tanto online quanto presencial em Campinas. E vou lançar para o mês que vem com outra colega da formação, a Elisa Cury, que além de aconselhadora biográfica é contoterapeuta. Nós vamos lançar no mês que vem uma jornada do caminho do artista, que é um livro de uma autora chamada Julia Cameron, que não é da antroposofia, mas tem uma conversa muito boa, assim, com tudo que a gente aprende, que a gente estuda na formação. E esses são os frutos atuais. Muitas ideias para fazer projetos, né? Ideias para o futuro não faltam. Ainda bem que tem muito futuro. Ótimo. Muito bom. A Elisa, ela já esteve aqui com a gente falando também desse trabalho dela e maravilhoso, um talento em contar histórias, né? É apaixonante. E você, Rosana? Estou aqui ouvindo, que lindo, né? Que maravilhoso, acho que cada fruto que é gerado. Bom, eu vou dizer, eu continuo trabalhando com as organizações, numa consultoria que já trabalha com antroposofia, então eu acho que um produto super importante que a gente vê a transformação são as biografias das empresas e das áreas, né? Então é incrível quando a gente faz um trabalho em grupo e a gente resgata a biografia do grupo e não só enquanto indivíduo. E para mim, ter passado pela formação biográfica, eu sinto que eu consigo trazer com muito mais profundidade, muito mais propriedade para entender todos os fenômenos gerados para ajudar aquele grupo e aquelas pessoas também no processo de coaching, né, que acaba sendo muito mais superficial, mas às vezes você precisa resgatar a biografia para entender o porquê que a pessoa atua dessa forma. E outro fruto que daí sim tem muito a ver com todo esse processo que eu continuo passando, eu criei durante a pandemia um curso de viés inconscientes para tomada de decisões. Então eu tenho a minha, nem sei que número de turma está agora, em setembro, né? Já fiz em company, que eu acredito que é como eu quero estar impactando as organizações e eu quero tirar algo daí. E isso surgiu através dessa onda que está acontecendo, né, que está sendo super importante, mas de um olhar de, olha, está gerando mais alergia do que benefício. Então, como é que a gente ajuda, né, a fazer com que as pessoas entendam que cada um tem a sua biografia, tem a sua razão de agir e atuar daquela forma. E aonde a minha expectativa é que eu possa trabalhar mais com a cultura das organizações e também impactar os conflitos que existem também dentro das organizações. Então acho que ainda tem um monte de coisa aí para vir, ainda tem muito que estudar para trazer mais. Muito bem. Chegamos às considerações finais. Marília e Rosana, como que tem alguma curiosidade uma da outra que vocês queiram que despertou em vocês, ou as considerações finais de vocês para a gente ir se encaminhando para o final desta live? Eu achei... Vai lá, Marília. Achei muito incrível conhecer a Rosana, conhecer de turmas diferentes e saber
mais um exemplo de como o processo biográfico ele pode ser aplicado de uma forma muito diversa, né? Tanto para fazer ele de uma forma uma metodologia mais pura, mas você aplicá-lo no que você já tem, né? Isso eu acho que é uma coisa muito incrível da formação, conhecer a Rosana e a biografia e a atuação dela me lembra sempre disso, né? Que a gente é muito estimulado a pegar tudo que a gente aprende aqui e aplicar a partir do nosso eu, né? Da nossa essência. Então, fazer com tudo isso que eu aprendo tem que passar por mim, pelo que eu sou, né? Então, fica muito claro quando ela traz o que ela fez, do que ela aprendeu e vivenciou lá, né? É sempre a partir do nosso próprio eu, né? Que a gente é estimulado desde o primeiro módulo a fazer isso. E aí essas coisas incríveis que saem, né? Quando ela fala ainda tem muito para estudar, muito para atuar, porque tem cada um de nós tem muita coisa para trazer, né? Então isso é mais incrível, como assim o que fica do que eu escutei hoje da Rosana, assim, vontade de querer saber mais o que é isso que ela faz, né? Consciente, já fiquei super curiosa, mas assim, de ver o quanto que a gente pode, né, a partir do que a gente aprende, sempre a partir do que a gente já tem é que a gente vai atuar, né? Sim. E por mais que a formação seja a mesma, conciliador biográfico, e tem pessoas de várias formações, né, de várias médicos, psicólogos, engenheiros, advogados, e aí vai, né, de várias áreas do conhecimento, que quando chega, né, nessa formação, e quando sai, como é que vai atuar a partir do seu conteúdo. Então, no fim, cada individualidade sai transformada, mas também atua de uma forma que é única, né, para cada um. Né, com a sua história, com o que você já traz de bagagem e como você se coloca, né? Muito bem, Rosana, a Cíntia está mandando um beijo, dizendo um beijo, saudades, Rô, dizendo que cheguei tarde. Cíntia, depois você pode assistir, que essa live vai ficar gravada, e aí depois você pode assistir esse papo muito gostoso com essas duas figuras. Eu tive que mandar um beijo para ela, porque ela é da minha turma e ela também está fazendo coisas maravilhosas. Então, né? Sim, sim. E também ouvindo a Marília falar, acho que reforçando, né, que vem através do eu, porque eu, por exemplo, eu não tenho intenção de trabalhar com aconselhamento. Então, quando eu encontro as minhas amigas, eu tô assim, é aquilo que eu falei, acho que eu pego as pessoas em um lugar que a partir daí, a partir de um interesse, a partir da pergunta, eu indico para as minhas amigas, para as minhas colegas. Então, eu adorei conhecer a Marília também, porque eu acho que cada um acaba encontrando a sua aconselhadora, né? Sim, sim. E eu olho para trás, porque tem gente que fala, mas você vai desperdiçar, né? Porque você podia trabalhar com aconselhamento. Eu falo, gente, mas a minha missão não está ali, né? Mas a formação me fez encontrar a minha missão e continuo participando dela de outra forma. Então eu adoro encontrar, né, quem seguiu o caminho mais puro, acho que como a Marília falou, né? Porque é uma forma de haver um resgate e de ajudar as pessoas através de vocês a seguirem outros caminhos. E eu acho que começa a partir de um estímulo no público em que eu me encontro, porque tem diversos, né? E acho que no público em que eu me encontro, onde as pessoas não se olham tanto, ou vêm a se olhar por causa de um trauma, né? É aí que eu acho que aonde eu posso impactar mais a vida das pessoas. Então, eu agradeço demais esse legado e que continue crescendo, né, cada vez mais. Os vieses, por exemplo, foi criado através do olhar biográfico da pessoa. Sim, sim. Então,
Espero vocês. Muito bem, divulga que aí a gente vai saber e vai poder direcionar as pessoas certas para o que cada uma está fazendo, né, nesse lugar. Muito bem, meninas, agradeço muitíssimo, foi uma conversa muito gostosa, né, de estar com vocês. Quero convidar a quem está nos assistindo ou quem vai nos assistir para, em outubro, o aconselhamento biográfico está fazendo 30 anos no Brasil, olha só, 30 anos, e a ELEB, né, essa escola de formação biográfica, vai fazer uma confraternização na Sociedade Antroposófica, no espaço da Sociedade Antroposófica, no dia 28 de outubro, e convidamos vocês, né, para estar lá com a gente, para quem é ex-aluno, quem é aluno, quem ainda não se tornou aluno e que gostaria de começar a entrar nesse universo, né, já se aproximar dele, vai ser uma excelente oportunidade. Já começou a divulgação, tem uma ficha de inscrição aí já circulando, vai ser um prazer estar com vocês e encontrar todos vocês que passaram por esta escola, seja da ELEB, seja das outras escolas, né, de Minas Gerais, de Santa Catarina ou do Rio de Janeiro. Estão todos convidados para esse processo, né, para essa confraternização. Obrigada, meninas. Obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada por mais essa live. No próximo mês tem novas convidadas aí para falar sobre esse processo lindo e maravilhoso. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada, Marília. Obrigada, Márcia. Um abraço. Obrigada. Obrigada a vocês duas. Tchau. Ai,